Ecoando a cada passo que damos em nossa dança eterna com a escuridão, estão as vozes do inexplicável. Cada reverberação atua como uma força de atração, nos levando cada vez mais fundo no abismo do mistério de onde talvez nunca retornemos. Número 20. O Monstro de Florença é um assassino em série infame que atuou em Florença por 17 anos. O famoso assassino em série tirou a vida de 16 pessoas, mas sua identidade continua desconhecida. Os crimes horríveis começaram em agosto de 1968, depois que Barbara Lozzi e seu cunhado Antônio Lobianco passaram a noite no cinema. Como o marido de Bárbara estava doente, levaram também seu filho pequeno. Depois do filme, eles foram para um local isolado em Sigma, quando uma pessoa não identificada apontou para Bárbara e Antônio e atirou. O marido de Bárbara foi investigado e acabou sendo preso pelo crime. Mas 6 anos depois, mais 2 ataques usariam o mesmo tipo de arma. Como antes, o assassino em série atacou enquanto o casal estava parado num ponto da região onde casais costumavam ficar. Depois de 7 anos sem ser pego, o assassino em série voltou a agir. Em 1981, mais 2 casais foram vítimas do Monstro de Florença. Entre 1983 e 1985, mais. 8 vidas foram perdidas, com exceção de 2 vítimas, todas faziam parte de casais. Os únicos 2 que não eram um casal foram Wilhelm Meyer e Jens Rausch, 2 estudantes alemães. Ambos eram homens, mas Jens tinha cabelo longo e a polícia achou que o serial killer os confundiu com um casal. Várias pessoas assustadoras foram presas pelos crimes e até condenadas, mas logo ficou claro que o serial killer ainda estava à solta quando atacou novamente. Em 1994, um homem chamado Pietri Passiani foi condenado. Passiani tinha um histórico de violência e já havia passado um tempo na prisão por tirar a vida de outro homem. A única prova que o ligava aos crimes do serial killer era uma bala não utilizada do mesmo fabricante das usadas. A decisão acabou anulada. Um novo julgamento foi marcado para Passiani, mas ele faleceu antes que pudesse acontecer. Em vez disso, 2 pessoas que se acreditava serem cúmplices dele foram levadas a julgamento. Eles foram condenados por 4 dos 8 crimes, mas muitos discordam da decisão. O Monstro de Florença continua oficialmente sendo um serial killer não identificado. Contudo, desde cultos assustadores, o assassino do Zodíaco e outras pessoas assustadoras sendo sugeridas como possíveis explicações pela perplexa comunidade de True Crime. Número 19. Mohan Kumar, da Índia, tinha um emprego muito respeitado como professor em seu distrito. Quem convivia com Mohan o via como uma pessoa gentil e atenciosa. Mas no fundo, ele guardava um segredo sombrio. Mohan não só tinha 2 esposas, mas também era um assassino em série que as autoridades indianas tentavam desesperadamente localizar. Anita Mulya, de 22 anos, foi a 18ª vítima de Mohan e, após vários apelos, testemunhas se apresentaram e deram informações vitais. No dia em que Anita desapareceu, testemunhas a viram com um homem estranho em um ponto de ônibus em sua vila. As testemunhas deram descrição e idade aproximada, e investigadores acharam um suspeito que batia com a descrição na Indonésia. Após sua prisão, ele confessou ser responsável por pelo menos 20 crimes na região, contando aos investigadores tudo o que eles precisavam saber. Ativo entre 2005 e 2009, o assassino em série foi responsável pela morte de pelo menos 20 mulheres. Seus métodos eram horríveis. Apresentando-se como um professor respeitável, ele seduzia mulheres e mantinha com elas relacionamentos que duravam meses. Quando confiavam nele, ele as levava para um hotel e depois lhes dava o que dizia ser anticoncepcional. Quando elas foram dormir naquela noite, não acordaram. Ele levava os pertences das vítimas e deixava os corpos em locais públicos, geralmente banheiros. O assassino em série nunca tinha sido pego porque sempre tomava o cuidado de nunca se apresentar à família ou aos amigos das mulheres que escolhia. Ele nunca foi suspeito por esses motivos, e também porque nunca se suspeitou de crime desde o início.
Os investigadores acharam vários celulares e joias das amantes anteriores dele. O mais assustador era o diário dele, que listava os nomes de todas as mulheres que estavam na mira dele. Aquelas que ele desistiu também estavam em vermelho. Ele tentava matar tão frequentemente que, de outro modo, perderia a noção de qual era o próximo alvo. Por seus crimes, Mohan recebeu uma sentença de pena de morte. Se não fosse por sua confissão, ele provavelmente teria se safado. Número 18. Neste mistério, duas perguntas se apresentam. Quem destruiu Jolly Farmer? E por que fizeram isso? Era 1989, em uma pequena vila chamada Black Nest, em Hampshire, no sul da Inglaterra, lar do charmoso pub inglês, o Jolly Farmer. O pub era típico do interior inglês, situado numa área tranquila, cercada por campos, sem nada de especial na região. Não era considerado único de nenhuma forma, mas acabou se tornando alvo de um ataque brutal na noite escura do dia 4 de dezembro. Naquela noite, tudo parecia normal. Os clientes tinham tomado algumas bebidas e conversado com os bartenders e garçons. Às 2 da manhã, os sons de copos tilintando e conversas altas já tinham diminuído. O bar fechou e os clientes foram cambaleando para casa. Ainda no Jolly Farmer estavam o gerente do bar, Richard Dean, e o chefe Clifford Rose, limpando as mesas e fechando o caixa. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã, o telefone dentro do bar parou de funcionar, aparentemente sem motivo. Nem Dean, nem Rose pareceram notar nada fora do comum até as 2h40 da manhã. Uma enorme explosão ecoou do Jolly Farmer. O som foi ouvido a 2 milhas de distância e atraiu grande multidão ao local. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e encontraram uma cena impressionante. No lugar do pub restavam apenas escombros. Só os moradores locais sabiam do negócio. Os outros sinais eram uma placa danificada e uma chaminé ainda de pé. Detritos estavam espalhados por todo lado, a mais de 100 jardas do local da explosão. Entre os destroços havia presentes de Natal e barris de cerveja, enquanto as equipes de emergência buscavam sobreviventes. E como a espada de Excalibur, uma mão surgiu, esperando para ser puxada de sua prisão de pedra. Era Dean. Suas roupas tinham derretido na pele. Ele foi levado rápido ao hospital e tratado por queimaduras graves em um quarto do corpo. Infelizmente, Rose foi encontrado 12 horas depois. Ele estava acima da explosão e caiu no porão abaixo. Entre os destroços do prédio e o confete de Natal, um cheiro forte logo foi identificado como gasolina. Esse detalhe levantou suspeitas e fez as autoridades acreditarem que o evento não foi acidental. O Jolly Farmer, ou o que restou dele, virou cena de crime. Os investigadores logo identificaram a origem do cheiro de gasolina. Ela havia sido despejada pelas portas de madeira do porão, usadas para entrega de barris e suprimentos. O líquido se acumulou embaixo do pub e foi incendiado de propósito. O agressor desconhecido planejou tudo meticulosamente, inclusive cortou as linhas telefônicas, impedindo que quem estivesse no local chamasse socorro ao perceber fogo ou fumaça. O caso virou investigação de homicídio para encontrar um autor que passou despercebido e não foi ouvido naquela noite. Até onde os investigadores podiam perceber, não havia inimigos conhecidos do Jolly Farmer, nem de nenhum dos que trabalhavam lá. A melhor teoria que os investigadores conseguiram formular foi que se tratava de um caso de engano de identidade. Em 2008, outra investigação sobre o evento foi conduzida, mas nenhuma resposta apareceu. Não havia evidências para explicar o que aconteceu naquela noite e o mistério continua. As perguntas permanecem. Quem destruiu o Jolly Farmer? E por que fizeram isso? Número 17. O açougueiro de Oklahoma City é um infame e perturbador serial killer que nunca foi capturado após tirar a vida de 3 mulheres nativo-americanas entre 1976 e 1986. O serial killer era particularmente perverso e parecia gostar de brincar com a polícia em um perturbador mistério criminal real que nunca foi solucionado.
O primeiro corpo foi descoberto em 1º de abril de 1976, quando trabalhadores de serviços públicos exploravam uma casa abandonada cheia de lixo. Um deles derrubou um balde de pipoca e descobriu a cabeça de uma mulher. Quando ligaram para a polícia, as autoridades pensaram que era uma pegadinha de 1º de abril. Ao verificarem a casa, descobriram que era um verdadeiro mistério envolvendo um assassinato. A princípio, pensaram que a mulher era branca, sem teto e tinha entre 25 e 35 anos. Testes forenses revelaram aos investigadores que, na verdade, ela era indígena e tinha entre 18 e 22 anos. Seus restos mortais foram achados em pedaços pela casa abandonada. Anos depois, quando o crime já começava a ser esquecido, em abril de 1979, o assassino em série não identificado atacou novamente. Mais um corpo de mulher indígena foi encontrado. Um cachorro achou uma cabeça em um beco próximo a uma quadra de basquete onde crianças brincavam. Em uma reviravolta inusitada, os restos da mulher foram espalhados por vários quarteirões. Todos os restos mortais foram lavados e alguns estavam embrulhados em jornal ou papel pardo. Mesmo quando a polícia identificou a mulher como Arlie Bell Killian, a pessoa responsável por tirar sua vida continuava a descartar seus restos mortais por toda a cidade, zombando dos investigadores. Por anos, o povo de Oklahoma City viveu com um perigoso assassino em série à solta. Suspeitava-se que o criminoso fosse um morador local, pois conhecia os lugares onde escondeu os restos de Arlie. Então, em 1986, o notório açougueiro voltou a agir e atacou novamente. Como antes, o serial killer desconhecido tirou a vida de Marcia Sanders, de 22 anos, e deixou seus restos mortais espalhados para que as autoridades os encontrassem. Esses locais secretos onde eram deixadas as pistas macabras da cena do crime incluíam um beco atrás do jardim de um homem. A cabeça foi achada uma semana depois. Houve um pequeno avanço no caso em 1993, quando a primeira vítima foi identificada como Kathy Lynn Shackelford, uma mulher cuja família a procurava há 17 anos desde que ela fugiu de casa. Sua prima chamou a polícia, que identificou a Jane Doe de Oklahoma como a mulher desaparecida. Apesar do caso da Jane Doe desaparecida ter sido resolvido, isso não aproximou as autoridades de identificar o serial killer que continua foragido. Número 16. Em 19 de outubro de 2014, policiais em Hammond, Indiana, responderam a uma ocorrência em um Motel 6. O corpo de Africa Hardy, de 19 anos, foi encontrado na banheira por alguém que ela conhecia. Após analisar registros e imagens das câmeras, a polícia identificou rapidamente o suspeito. Quando prenderam Darren Dion Van, eles não faziam ideia de que ele estava prestes a confessar ser um serial killer cruel durante uma entrevista na delegacia. Os peritos criminais coletaram várias evidências de DNA na cena do crime, que era o quarto de hotel dela. A África já era conhecida pelos investigadores como uma prostituta de rua. As câmeras de segurança haviam registrado a África entrando pela última vez no quarto de hotel com seu cliente, Darren Dion Van, que era o principal suspeito. Darren ainda estava nas proximidades quando foi detido. Ele chocou os investigadores da polícia na delegacia ao confessar vários outros crimes que haviam ocorrido em Gary, Indiana, no último ano. Ele disse a eles que tinha pelo menos mais 6 e que a maioria dos casos não resolvidos provavelmente já havia esfriado. Coletaram o DNA dele para comparar com as evidências forenses dos crimes confessados por Darren. Os investigadores forenses confirmaram que Darren falava a verdade e incluíram várias acusações adicionais contra ele. Darren foi considerado culpado e agora está cumprindo 7 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Número 15. Segundo uma lenda misteriosa, na Universidade da Carolina do Norte, um jovem estudante foi vítima de um crime brutal ao tentar conquistar outro estudante.
foi em 1833, quando Peter Drumgoole se apaixonou perdidamente por Fanny, uma estudante de Chapel Hill. Eles logo viraram um casal e passaram a se encontrar escondidos em uma pedra perto do penhasco. O amor deles era único, digno de um romance. Isso durou até surgir um segundo pretendente e arruinar tudo. Esse pretendente acabou se revelando um amigo próximo de Peter, também universitário. Peter notou que ele tentava conquistar Fanny, o que gerou muito ciúme. A lenda diz que, em vez de agir por impulso, ele simplesmente tentou evitar o amigo, mas o amigo insistia em importuná-lo até que um dia a situação chegou ao limite. Eles se encontraram em um caminho estreito e um esbarrão proposital gerou uma discussão acalorada. O rival desafiou Peter para um duelo que teria tirado sua vida. Em pânico, o rival e dois amigos levaram o corpo até a pedra onde Pedro e Fanny se encontravam. Eles cavaram uma cova rasa e enterraram a vítima. Fanny, sem saber que algo havia acontecido com seu amado, continuava indo até a pedra, esperando dia após dia. A única indicação, além de sua ausência, eram as manchas vermelhas na formação rochosa, sugerindo que algo ruim havia acontecido com seu amado. A lenda passou por séculos até que pesquisadores curiosos tentaram encontrar o suposto corpo de Peter Drumgoole, mas nunca o acharam. Os pesquisadores passaram a achar que tudo era apenas um mito, somando mais uma lenda às histórias da universidade. Porém, algumas partes da história são verdadeiras. Peter Drumgoole foi estudante da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e em janeiro de 1833 escreveu ao pai dizendo que reprovou no exame de admissão. O pai dele já estava descontente com a reprovação do filho, mas ficou ainda mais irritado após receber outra carta de um docente insinuando que Pedro levava uma vida desregrada. O que se seguiu foi uma troca de cartas amargas, com uma última nota dizendo: "Decidi nunca mais ver o rosto daquele pai a quem tratei com tão pouco respeito", terminando com a sugestão de que ele partiria para a Europa. Pedro desapareceu de seus aposentos em circunstâncias misteriosas. Ele deixou muitos pertences e não pagou o comerciante de Chapel Hill. Um colega de quarto disse que o homem desaparecido era temperamental e inclinado a excessos. Depois disso, não há mais registros dos movimentos de Peter. Ele simplesmente desapareceu naquele dia, sumindo no desconhecido, e logo se tornou lenda. Número 14. Os casos do mistério dos assassinatos da meia tubular são considerados obra de um serial killer não identificado que tirou a vida de pelo menos 4 pessoas, em Mineral, Washington, e possivelmente de outras também. Em agosto de 1985, Stephen Harkins e Ruth Cooper trabalhavam em uma escola profissionalizante em Tacoma e estavam de férias de verão. Eles decidiram acampar no Tully Lake no fim de semana, sem saber que um serial killer estava à solta. Quando Stephen e Ruth não apareceram para trabalhar na segunda-feira, foram dados como desaparecidos 2 dias após serem vistos pela última vez. Caminhantes encontraram o corpo de Stephen, que estava desaparecido em seu saco de dormir. O cachorro deles, já morto, foi achado no acampamento enquanto Ruth seguia desaparecida. Os investigadores da cena do crime não achavam que Ruth fosse responsável pelo assassinato não resolvido por diversos motivos. Na época, o notório serial killer Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor Noturno, ainda estava à solta. Quando estava em atividade, ele costumava atacar casais, encerrando rapidamente a vida dos homens antes de dedicar mais tempo às mulheres. Os investigadores da cena do crime duvidavam que o serial killer californiano fosse o responsável pelo caso em Washington. Mas a possibilidade de alguém assustador se inspirar nele era real na época. Os restos de Ruth foram achados 2 meses depois, a cerca de 800 metros. Ela usava uma meia tubular no pescoço, mas os detetives concluíram que isso não causou sua morte. Meses depois, Michael Reimer, Diana Robertson e sua filha pequena planejaram uma viagem de acampamento. Segundo a história, em 12 de dezembro, dia em que o casal foi visto pela última vez, a filha deles foi achada abandonada no estacionamento de um Kmart.
Ela não conseguiu informar às autoridades o ocorrido ou o paradeiro dos pais. Quando perguntaram sobre Diana, a filha apenas disse que a mãe estava nas árvores. Buscas na área não encontraram nada até fevereiro, quando o corpo de Diana foi encontrado perto da caminhonete de Mike. O serial killer usou uma arma branca 17 vezes. Assim como no caso de Ruth, uma meia de tubo foi usada para restringir sua respiração. Enquanto isso, Mike não foi encontrado em lugar nenhum. Os investigadores analisaram seu histórico de agressão física contra Ruth e especularam que ele era o serial killer deste caso. A meia de tubo é coincidência demais para que os detetives não suspeitem que os crimes estejam ligados. Por décadas, o que ocorreu com Mike continuou um mistério sem solução. Os restos mortais de Mike só foram encontrados em 2011, perto de onde a polícia achou Diana décadas antes. Foi impossível determinar como ele havia falecido. Apesar do último corpo encontrado, os investigadores ainda não solucionam o mistério do assassinato. Os detetives do caso continuam incertos se um serial killer não identificado tirou a vida de Mike, ou se Mike tirou a vida de Diana e depois a própria. Número 13. Salvatore Perrone, de Staten Island, mais tarde conhecido como Filho de Sal, andava pelas ruas com uma bolsa preta de viagem. Ele trabalhava com roupas como caixeiro viajante, mas também tinha um segundo emprego como assaltante que se tornou assassino em série. Em 6 de julho de 2012, Sal entrou em uma loja de roupas próximo ao fechamento. Só ele e o dono de 65 anos estavam lá dentro. Ele poderia apenas ter roubado, mas usou uma arma cerrada para algo impensável. Outras 2 lojas foram alvo ao longo dos meses daquele mesmo ano. Como no primeiro crime, os funcionários estavam sozinhos e vulneráveis. Imagens de câmeras de segurança em uma das lojas capturaram o criminoso, e poucas semanas após o crime, as autoridades de Nova York apareceram na porta do apartamento de Sal Perrone, que ele dividia com sua namorada no Brooklyn. Lá dentro, eles encontraram uma bolsa de viagem muito parecida com a bolsa de viagem vista nas imagens das câmeras de segurança na noite dos crimes. Dentro da bolsa, havia armas e fita adesiva reforçada que os peritos forenses conseguiram ligar a 3 crimes. Após essa descoberta, o destino de Sal foi selado e ele foi rapidamente preso. Levaria 4 anos para o filho de Sal ser julgado por seus crimes, período durante o qual ele alegou ter sido incriminado por um sócio de negócios do Irã, entre outros surtos. O que faz de Sal um dos assassinos em série mais cruéis da história é sua total falta de remorso. No julgamento, o filho do comerciante lembrou emocionado que abriu a porta para Sal e ficou até mais tarde, tratando-o como da família. Outra testemunha diz ter dançado com Sal em uma boate sem saber que ele havia cometido crimes graves pouco antes e ele parecia totalmente normal. Ele foi condenado a 75 anos à prisão perpétua na penitenciária Clinton, em Nova York. Número 12. Foi em 1982 que um dos crimes mais audaciosos e assustadores tomou conta da Bélgica. Foi o ataque da gangue Kneifel, que era composta por 2 homens destemidos. Eram homens imponentes, com bigodes notáveis, descritos como velhos e calejados. Ocasionalmente, eles eram acompanhados por um terceiro homem que parecia corresponder à mesma descrição, e juntos causavam caos em Dino, cometendo uma das maiores ondas de crimes da história. Os crimes desses homens começaram em 10 de maio em Bruxelas, quando os 2 ladrões roubaram 2 veículos. Um deles era um Austin Allegro, posteriormente abandonado por seu mau estado. O segundo veículo era um VW Santana em bom estado, que foi roubado diretamente do salão de exposições. Em agosto, Santana virou carro de fuga e a dupla invadiu um supermercado francês após o horário de fechamento, armados. A polícia foi alertada sobre um assalto em andamento e respondeu à ocorrência, mas acabou ferida em uma troca de tiros. No final de setembro, em plena luz do dia, 3 homens armados espalharam terror em uma loja de armas, obrigando clientes e funcionários a se deitarem no chão, enquanto procuravam armas de forma sistemática. Testemunhas disseram que eram metódicos e sabiam o que buscavam.
Novamente, a polícia atendeu ao chamado e foi fatalmente ferida pelos agressores. Ao final desse episódio, 15 armas haviam sido roubadas, incluindo rifles, semiautomáticos e pistolas. No dia 23 de dezembro, um zelador na Biersel Inn seria mortalmente ferido e supostamente torturado, de acordo com alguns relatos. A vítima foi José Vanden Aende, um apoiador do líder espanhol Francisco Franco, que supostamente frequentava estandes de tiro que eram considerados pontos de encontro dos suspeitos da onda de crimes da Gangue de Niveles. Ao final de 1982, a polícia ainda não sabia que esses crimes estavam ligados. Eles acreditavam que esses eram incidentes aleatórios, isolados e esporádicos. A onda de crimes também ainda não tinha acabado, e no dia 9 de janeiro de 1983, o terror continuou, começando com a descoberta de um corpo no porta-malas de um táxi. Uma bituca de cigarro foi encontrada na cena do crime, mas o DNA nela não foi ligado a nenhum suspeito. Em fevereiro, com a ajuda do terceiro homem, um mercado em Genval foi assaltado. Desta vez, o ataque teve como foco o dinheiro, sem que ninguém tenha ficado gravemente ferido durante o ocorrido. 2 dias depois, uma mulher foi forçada a sair de seu VW Golf e viu bem o suspeito, o que resultou em um dos retratos falados feitos depois. No mesmo mês, um Audi de uma oficina mecânica foi roubado e outro supermercado foi vítima, com um VW Golf sendo usado como carro de fuga. Em março, outro supermercado foi atacado pelos homens, que feriram mortalmente o gerente e, enquanto fugiam com o dinheiro, dispararam várias vezes dentro da loja, mostrando uma natureza extremamente impiedosa. No final de 1983, a polícia estava oficialmente perplexa e ainda não sabia que os mesmos criminosos estavam cometendo todos esses crimes. E isso continuaria até 1986, com ataques semelhantes dominando os 3 anos seguintes. Ao final da onda de crimes, a Gangue de Niveles acumulou 20 ataques, 40 feridos e 28 mortos. E tudo o que a polícia tinha eram descrições vagas dos 3 suspeitos. Um deles era apelidado de Gigante, um homem com mais de 1,80 metros, descrito como líder do grupo. O segundo homem tinha cerca de 30 anos, aparentando ser mais velho que o líder. Ele era alto, porém não tanto quanto o Gigante. Foi esse indivíduo que zombou e riu das vítimas. Ele também era quem mais disparava sua arma. O terceiro homem, raramente visto nas cenas dos crimes, era chamado de velho ou motorista. Era bem mais velho, rude, de aparência envelhecida e baixo que os outros 2. Ele participou dos ataques como motorista de fuga. Embora várias pessoas tenham sido apontadas como pessoas de interesse, a onda de crimes nunca foi solucionada. A teoria predominante dizia que os autores eram criminosos profissionais, possivelmente ligados a extremistas de direita. Número 11. O assassino de Monsterland foi um serial killer notoriamente infame que tirou a vida de 4 mulheres na região de Monsterland, na Alemanha, nos anos 70. Apesar de uma recompensa por informações e de ter o DNA do serial killer nos arquivos, ele nunca foi capturado pelas autoridades policiais. Todos os casos não resolvidos dele envolviam mulheres jovens, de porte físico pequeno e cabelo escuro, que tinham entre 18 e 23 anos. Todas tiveram um fim inesperado após entrar no carro com um serial killer desconhecido. A primeira foi Edeltraud van Boxel, uma profissional do sexo que foi vista entrando em um Volkswagen de cor viva na noite de 21 de novembro de 1971. A testemunha, outra profissional do sexo, supôs que ela tinha conseguido um cliente na época. Horas depois, um fazendeiro chocado encontrou o corpo de Edeltraud em uma estrada de terra. Meses se passariam antes que uma mulher chamada Barbara Storm desaparecesse após sair de um clube em maio de 1972, presumivelmente pelas mãos do assassino de Monsterland. Passou um tempo até o serial killer atacar de novo. Desta vez, Marlis Hammers pegava carona com seu namorado quando ambos se envolveram em um mistério criminal real ainda não resolvido.
Os dois se separaram pensando que teriam mais chances de conseguir uma carona individualmente. Mais tarde, o namorado viu Marlies passando rapidamente no banco do passageiro de um carro verde escuro em movimento. Ela não reagiu quando ele acenou para ela. Ela foi registrada como desaparecida quando não chegou ao ponto de encontro combinado. O alvo final foi Erika Kuntz, de 22 anos. A jovem estava pegando carona para casa depois de sair da biblioteca da universidade quando o serial killer a atacou. De acordo com os relatórios policiais sobre esse caso não solucionado, um Mercedes cinza foi visto mais tarde dirigindo muito devagar por uma estrada, procurando uma entrada para abrir a floresta. Dias depois, o corpo de Erika foi achado perto de onde o Mercedes foi visto passando devagar. Após 4 crimes horríveis, o assassino de Monsterland aparentemente parou de agir e simplesmente sumiu no ar. Os peritos criminais ligaram os 3 casos não resolvidos porque os corpos foram deixados no mesmo local de desova. Os peritos forenses encontraram evidências do DNA do assassino em série debaixo das unhas de Bárbara enquanto ela lutava por sua vida. E em algum momento dos anos 1990, o DNA encontrado na cena do crime foi comparado com o de um possível suspeito. Os resultados da investigação forense mostraram que o suspeito deles não era o criminoso responsável e o caso não resolvido esfriou. Desde então, os arquivos do caso foram reabertos várias vezes, mas nunca encontraram nenhuma correspondência com esse misterioso assassino em série. Número 10. Jessica Lynn Guarino, a mais nova de 3 irmãs, foi criada no condado de Unicoi, Tennessee. Em 2011, aos 21 anos, ela chamou a atenção de Carson Cameron, de 52 anos, que vivia em Goldsboro, Carolina do Norte, e dividia a casa com outros. A família dela, desaprovando esse relacionamento, tentou afastá-la de Cameron por vários motivos. Mas Jessica estava completamente apaixonada, e os esforços deles seriam em vão no Natal, quando a jovem se mudou para a casa do novo namorado na Old Grantham Road. Além da diferença de idade, a família Guarino também se preocupava com o uso de entorpecentes. Jessica supostamente tinha histórico de problemas com substâncias, e Cameron, supostamente, ainda era usuário frequente. Apesar de haver uma tensão constante, a família mantinha contato constante. Pelo menos foi assim até os últimos dias de janeiro de 2012, quando Jessica faria sua última ligação para os parentes. Foi para sua irmã Ashley. Ela avisou Ashley que só receberia o pagamento na próxima semana e até lá ficaria sem créditos no telefone. A semana seguinte passou sem notícias da jovem de 21 anos, ficando claro que ela havia desaparecido. Após o boletim de ocorrência no departamento do xerife de Wayne, os últimos passos dela foram rastreados até o Carolina Treatment Center, clínica ambulatorial no altura do número 1700 da East Ash Street, em Goldsboro, Carolina do Norte. Ela esteve lá em 23 de janeiro de 2012, mas ninguém sabe para onde foi depois. Um colega de trabalho disse depois tê-la visto em 25 de janeiro, 2 dias depois. O departamento do xerife do condado de Wayne avisou o departamento de polícia de Irwin, no Tennessee, que fez sua própria investigação e ficou atenta à mulher desaparecida. Os investigadores logo chegaram à porta de Carson Cameron, que tinha uma história bizarra para contar. Segundo ele, sua namorada com quem morava saiu de repente à noite, sem avisar, e deixou todos os pertences pessoais. Porém, a versão de Carson seria contestada quando investigadores falaram com seus colegas de quarto. Os colegas de quarto que moravam na casa com Cameron e Jessica afirmaram que os dois realmente saíram juntos no meio da noite, mas apenas um deles voltou dias depois. O cartão de vale alimentação de Jessica continuou sendo usado por pelo menos um mês após seu desaparecimento. O cartão foi usado em 2 locais, Charleston, Carolina do Sul, e Goldsboro, Carolina do Norte. Jessica não acessa nenhuma de suas redes sociais desde janeiro.
Nos meses seguintes, Cameron foi preso por outras acusações não detalhadas, mas continuou se recusando a falar sobre sua namorada desaparecida, nem fornecer informações que pudessem levar ao paradeiro dela, e estava claro que ele tinha sido a última pessoa a vê-la. Ele a acompanhou naquela noite fatídica e voltou sem ela. O paradeiro de Jessica continua assustadoramente desconhecido. As circunstâncias em torno do desaparecimento dela continuam obscuras, e Cameron ainda está sob uma sombra de suspeita e dúvida. A família de Jessica não acredita que ela teria partido sem avisá-los antes. Existem apenas algumas poucas pistas nesse caso, e ela continua desaparecida até hoje sob circunstâncias realmente assustadoras. Número 9. Na década de 1980, um dos piores e mais cruéis assassinos em série de todos os tempos surgiu em Los Angeles, Califórnia. Por décadas, esse indivíduo assustador era simplesmente conhecido como o notório Grim Sleeper. Só muitos anos depois, e graças às evidências encontradas nas cenas dos crimes, que o aterrorizante serial killer conhecido como Grim Sleeper seria levado à justiça. No final de 1985, a polícia de Los Angeles tinha certeza de que estava lidando com um serial killer. Nos últimos 2 anos, eles haviam ligado 13 vítimas a um homem que chamavam de Southside Slayer. Todas as mulheres eram mulheres negras que se prostituíam nas ruas, uma prioridade baixa para os investigadores da polícia nos anos 80. Apesar de várias investigações sem resultados, o serial killer não foi capturado durante anos. Décadas depois, o Southside Slayer, agora chamado de Grim Sleeper, voltaria a agir em Los Angeles em 2002. Os investigadores que acreditavam que o Grim Sleeper havia morrido ou sido preso por outras acusações estavam errados, pois um dos piores serial killers de Los Angeles voltou, tirando a vida de várias mulheres. Os casos ficaram sem solução até 2010, 2 anos após o último assassinato do Grim Sleeper, quando o Departamento de Polícia de Los Angeles fez uma descoberta inesperada. Christopher Franklin foi detido por acusações não relacionadas. A amostra de DNA que ele forneceu na prisão teve correspondência parcial com o DNA encontrado em várias cenas de crime do Grim Sleeper. O mistério do assassinato ainda não havia sido resolvido, no entanto. Christopher Franklin era jovem demais para ser o Grim Sleeper, cujos crimes remontavam aos anos 80. Porém, Christopher tinha apenas correspondência parcial de DNA, pois um parente dele era o verdadeiro serial killer. Os investigadores forenses focaram em Christopher Franklin Jr., pai dele, que tinha idade para ter iniciado nos anos 80 como jovem e ressurgido décadas depois para atacar de novo. Os investigadores obtiveram um mandado para vasculhar o lixo de Lonnie e coletaram uma amostra de DNA de uma fatia de pizza descartada por ele. O Departamento de Polícia de Los Angeles aguardou ansioso pelos testes e ficou chocado com os resultados. Lonnie David Franklin Jr. foi confirmado como compatível com as evidências das cenas de crime do Grim Sleeper de 1985 a 2007. Lonnie foi rapidamente preso e levado aos tribunais em 2016. Infelizmente, Lonnie não enfrentaria a justiça, pois faleceu em San Quentin em 2020. Número 8. O fenômeno aterrorizante do fantasma, ou falso assistente social, tomou conta do Reino Unido e dos Estados Unidos nos anos 90. Pessoas desconhecidas, muitas vezes bem vestidas, fingiam ser assistentes sociais, enfermeiros de saúde pública ou profissionais similares para entrar em casas, geralmente sob o pretexto de visita de assistência social ou vacinação. Um incidente importante ocorreu em Sheffield, South Yorkshire, em 1990, quando 2 mulheres alegando serem da NSPCC visitaram a casa de Elizabeth Copeland. 2 dias depois, outro par de agentes voltou, ameaçando tirar seus filhos com base em uma suposta avaliação de risco. A ligação de Copeland para as autoridades revelou que a NSPCC não tinha registro de nenhuma das visitas, levando à inauguração da Operação Cuidado Infantil.
Outro caso, em Blessington, Irlanda, em 1991, envolveu uma mulher que afirmava ser enfermeira de saúde pública e que sabia o nome e a data de nascimento de um menino, tentando levá-lo para supostas vacinações. Mas ela foi embora quando a mãe exigiu ver sua identificação. O Conselho de Saúde do Leste emitiu avisos depois. Relatos dessas visitas fraudulentas, muitas vezes feitas por um casal bem vestido, dominaram o ano de 1991 em vários condados ingleses. Embora os sequestros fossem raros, os incidentes eram perturbadores. O fenômeno continuou nos anos 1990, com criminosos ficando mais astutos ao criar identidades falsas. Incidentes isolados foram relatados até recentemente, em 2021, envolvendo falsos profissionais de saúde que administravam supostas vacinas. Os motivos seguem obscuros, com teorias que variam de sequestradores em série à histeria coletiva. A ação rápida dos pais, que insistiram na identificação ou entraram em contato com as autoridades, pode ter evitado uma lista muito maior de crianças desaparecidas. Número 7. Atuando durante a década de 1960, Jack the Stripper foi um dos serial killers mais cruéis que nunca foi capturado. Assim como o mais famoso Jack, o estripador, esse indivíduo menos notório também caçava em Londres e escolhia o mesmo tipo de mulheres, trabalhadoras de rua. Foi em fevereiro de 1964 que o corpo de Hannah Tilford foi encontrado às margens do rio Tâmisa, perto da sede do London Corinthian Sailing Club, logo a oeste da ponte de Hammersmith. O serial killer perturbado tirou a roupa íntima e a colocou na boca. Nos 12 meses seguintes, mais 5 corpos foram deixados pelo indivíduo assustador, 4 em ruas e becos e 1 em um galpão de armazenamento. Todos estavam sem suas roupas, daí o apelido do serial killer, e todos foram privados de oxigênio. O famoso assassinato misterioso gerou uma das maiores caçadas humanas da história britânica. Os investigadores queriam resolver esses assassinatos e capturar o serial killer, ao contrário do famoso Jack, o estripador, 2 séculos antes. A polícia entrevistou milhares de suspeitos de crimes e, eventualmente, reduziu sua lista de suspeitos a apenas 3 pessoas assustadoras de interesse. Depois que os investigadores de crimes revelaram que haviam reduzido sua lista de suspeitos, os casos de assassinato não resolvidos misteriosamente pararam. Coincidentemente, isso foi por volta da época em que um dos suspeitos, um homem chamado Mondo Ireland, tirou a própria vida. Em diversos assassinatos não resolvidos, um perito encontrou os mesmos respingos de tinta estranhos na cena do crime. A pista acabou sendo ligada a uma oficina de pintura de veículos no Heron Trading Estate, que ficava perto de onde um dos corpos foi encontrado. Mondo Ireland estava ligado a esse mesmo local. Ele foi suspeito de ser um notório serial killer por muitos anos, mas depois ficou claro que ele estava na Escócia na época de alguns dos crimes. E assim, o verdadeiro mistério nunca foi resolvido. Outros suspeitos de assassinato incluíam Freddie Mills, um boxeador, e Harold Jones. Alternativamente, alguns membros da comunidade de True Crime especularam que os crimes foram cometidos não por uma pessoa assustadora, mas por várias pessoas assustadoras que colaboravam entre si e nunca foram pegas. Número 6. Era um Bristol SLSA verde marcante de 2 lugares que decolou do aeroporto de Georgetown ao 12h45 no dia 2 de agosto, desaparecendo rumo ao desconhecido. A pequena aeronave transportava Gregory Vaughan, de 72 anos, Kim Warner, de 66 anos, e sua amada cachorra, Molly, quando se perdeu ao longo da costa norte da Tasmânia. O destino deles era o centro de Nova Gales do Sul, mas a rota os levaria sobre o infame Estreito de Bass, o próprio Triângulo das Bermudas da Austrália. É exatamente nesta seção entre Vitória e Tasmânia que várias desaparições inexplicáveis ocorreram, envolvendo navios e aeronaves. O clima instável, correntes fortes e baixa visibilidade podem explicar os mistérios que ocorrem aqui.
Por décadas, o Estreito de Bass engoliu avião após avião e navio após navio, e atacou novamente, adicionando mais um caso à sua lista cada vez maior. O Bristol de cor distinta deveria pousar no interior de Victoria, onde faria reabastecimento. Depois disso, ele deveria seguir para Houston, mas nunca chegaria ao aeroporto como planejado. Pouco depois das 17h no dia marcado para Gregory e Kim pousarem, seus familiares avisaram as autoridades, acreditando que algo terrível devia ter acontecido. Logo depois, uma investigação começou. Concluiu-se que Gregory, piloto do avião, não contatou as autoridades. As torres de controle também não receberam nenhum chamado de emergência, indicando que ou o que aconteceu foi tão rápido que não houve tempo para enviar ou que para o piloto. Parecia desnecessário relatar uma situação perigosa até que fosse tarde demais. Uma busca em larga escala foi lançada na área, com tecnologia avançada disponível às autoridades. Apesar das ações rápidas e do esforço intenso para localizar o avião de cores vivas, Gregory, Kim e Molly continuaram desaparecidos. As condições climáticas adversas só tornou o esforço inútil, atrasando a busca aérea. Com a melhora do tempo, as operações recomeçaram, mas as autoridades ainda não sabem o que ocorreu naquele dia, nem onde estão a aeronave e os passageiros. No fim de setembro, as buscas foram suspensas e as autoridades aguardam novas informações para seguir com as investigações. Resta torcer para que os passageiros tenham chegado em terra firme e não caído no oceano. O casal tem muitos anos de experiência em aviação. Dito isso, as chances de serem encontrados vivos diminuem rapidamente. Por enquanto, o Bristol e seus passageiros continuam desaparecidos sobre o sinistro e misterioso Estreito de Bass, sem que aparentemente surjam respostas para esse incidente assustador. Número 5. Um serial killer chamado Tony Abels esteve ativo de 1970 a 1990, tirando a vida de 4 pessoas. Tony Abels atacou pela primeira vez em São Petersburgo, Flórida. Os investigadores o ligaram à cena do crime no início de 1971 e, surpreendentemente, ele cumpriu apenas 12 anos de prisão. Embora ainda não fosse um serial killer, a prisão não fez nenhum bem a Tony, e em vez de reabilitá-lo, só o ajudou a se tornar pior e mais maligno. Pouco depois de ser libertado em 1983, Tony atacou novamente, desta vez pressionando um travesseiro contra o rosto de Adeline McLaughlin, de 83 anos, em sua casa em Worcester, Massachusetts. Quando os investigadores chegaram à cena do crime, Tony já estava foragido. 4 anos depois, ele tiraria a vida de uma mulher de 31 anos chamada Deborah Kaiser. Seu corpo seria encontrado na floresta por crianças que brincavam. A última vítima de Tony foi sua namorada de 48 anos, Marlene Burns, que ele matou com as próprias mãos. Em 4 de junho de 1990, a polícia do condado de Pinellas, na Flórida, respondeu a chamados de uma disputa doméstica e, ao chegar, encontrou o corpo de Marlene no pé da escada. Eles resolveram o caso rapidamente, pois Tony confessou tudo quando a polícia chegou ao seu apartamento. O que os investigadores criminais não sabiam na época era que essa era uma entrevista com o mesmo serial killer responsável pelos casos não resolvidos de Adeline McLaughlin em 83 e Deborah Kaiser em 87. Em 1991, Tony já cumpria uma sentença de prisão perpétua pelo que havia feito com sua namorada. Ele deu uma amostra de DNA ao ser fichado. Os investigadores forenses só testaram a amostra em 2000. Em 2006, eles descobriram uma correspondência para a evidência de DNA encontrada em 2 cenas de crimes não solucionados: a casa da Adeline, de 83 anos, e o bosque onde Deborah foi encontrada. Tony Abels não foi acusado no caso de Deborah Kaiser, pois os dois tinham um envolvimento romântico, o que, segundo a polícia, complica o caso porque abre uma série de diferentes táticas legais que poderiam ser usadas em sua defesa. Tony Abels segue cumprindo prisão perpétua na South Bay Correctional Facility, Flórida. Número 4.
Já investimos mais de 1000 horas nesse caso e seguimos de mente aberta. Se ao menos soubéssemos o motivo disso, estaríamos um passo mais perto. Essas foram as palavras de frustração do inspetor-chefe Lynn Turley, responsável por um evento inexplicável que tomou uma rua em Birmingham. Suas palavras destacaram o esforço investido para desvendar um mistério bizarro iniciado no fim de 1981. Foi a Thornton Road, em Ward End, que foi alvo de um ataque bizarro e perigoso de arremesso de pedras. Objetos lisos e polidos atravessavam janelas em alta velocidade, quebrando vidros, ferindo pessoas próximas e, às vezes, amassando telhados das casas. De onde vinham? Quem causava todo esse caos neste bairro tranquilo? Apesar das horas trabalhadas, essa pergunta ainda não foi respondida. 3 casas foram especialmente afetadas por esse mistério. As casas de números 32, 34 e 36 tiveram suas janelas quebradas por uma chuva contínua de pedras polidas. Relatos iniciais do incidente levaram a buscas rápidas na área ao redor, mas nada foi encontrado. Com o passar do tempo, quase todas as noites as pedras surgiam do nada, causando pânico nos moradores, a ponto de começarem a barricar suas casas, na esperança de afastar seja lá o que estivesse rondando nos arredores, fora de vista. Eles colocaram telas de arame nas janelas vazias ou folhas de metal ondulado para se protegerem. Autoridades passaram a fazer vigílias para flagrar os culpados. No início, eles esperavam sentados nos carros, observando sem saber de onde vinham as pedras. Depois, eles instalaram uma série de câmeras secretas e acamparam nos jardins em sacos de dormir. Ainda assim, não descobriram de onde as pedras misteriosas vinham. As câmeras não registraram ninguém, mas sons de vidro quebrando e batidas no metal persistiam. Depois de vários meses, a polícia mantinha vigilância 24 horas por dia, com alguns policiais até se escondendo nas árvores. Especialistas em balística foram chamados para o caso, mas não ajudaram na investigação. As pedras analisadas cuidadosamente não tinham digitais. Num ato de desespero, o clero foi chamado, mas eles também ficaram perplexos. Embora isso possa parecer um caso de um vândalo sortudo instaurando um reinado de terror na Thornton Road, o mistério só se aprofunda, pois continuou pelos próximos 3 anos sem interrupção. O caso estava constantemente nas manchetes dos jornais nacionais e até na TV, mas nenhuma dica ou informação resolveu o mistério. Em maio de 1982, o Birmingham Mail noticiou que os moradores assustados estavam se preparando para mais um ataque misterioso. A legenda vinha com uma foto da moradora Evelyn Malco usando um chapéu de lata para se proteger. Outros moradores também precisaram usar equipamentos de segurança após sofrer vários ferimentos. Alguns achavam que era atividade paranormal, mas a polícia pensava diferente. Eles sugeriram que alguém havia instalado uma catapulta gigante que permitia bombardear essas casas a 200 jardas de distância. Os policiais prometeram pegar o culpado, sugerindo que mesmo que ele tenha todas as cartas na manga, eventualmente cometeria um erro, mas ele nunca cometeu. Por fim, o bombardeio de pedras parou, tão abruptamente quanto havia começado. A retirada repentina também era um mistério por si só. Número 3. Em 13 de março de 1967, o voo 406 da South African Airways sofreu 2 contratempos antes de seu voo final e fatal de Port Elizabeth para Joanesburgo. Primeiro, ele voltou ao aeroporto Jan Smuts por um problema no trem de pouso dianteiro e depois atingiu uma ave saindo de East London. Apesar das inspeções terem liberado a aeronave, o piloto, capitão Lepowski, reabasteceu e partiu para a viagem de volta, prevendo mau tempo. Minutos após decolar de Port Elizabeth, às 4h41 da manhã, o avião recebeu atualização meteorológica. Às 5h06 da manhã, Lepowski estava descendo a apenas 20 milhas do pouso. 2 minutos após sua última transmissão, confirmando que estava a
2.000 pés e com a costa à vista, o avião desapareceu, caindo no oceano com 25 passageiros. As primeiras tentativas de resgate acharam só pequenos destroços. A investigação subsequente determinou que o avião estava em condições de voo no momento do impacto e considerou duas possíveis causas. O piloto sofreu um ataque cardíaco ou desorientação espacial. Mas anos depois, uma teoria alternativa de que uma asa se separou foi proposta, sem realmente nenhuma evidência. O juiz investigador Cecil Margo observou outros 4 voos perdidos ou acidentados, e 2 deles tiveram problemas estruturais. Uma teoria mais sinistra surgiu durante a era do apartheid: sabotagem intencional. 2 passageiros críticos ao governo, Johannes Breuer e Audrey Rosendahl, estavam a bordo, alimentando a ideia de um encobrimento. Nenhuma evidência definitiva apoia qualquer causa oficial ou não oficial, o que deixa a tragédia como um mistério não resolvido, perdido nas profundezas do oceano. Número 2. No início deste ano, uma atualização do ChatGPT foi retirada quando descobriram que a nova versão, GPT-4o, era bajuladora. Seu design permitia que o bot validasse ímpetos impulsivos e reforçasse emoções negativas, uma falha de projeto que pode ser perigosa para pessoas que já sofrem de problemas psicológicos e crenças delirantes. O primeiro exemplo claro de que algo estava errado surgiu antes mesmo do termo psicose de chatbot ser criado. Esse exemplo teve um resultado intenso. Era o dia de Natal de 2021, quando um homem chamado Jaswant Singh Chahil conseguiu invadir o castelo de Windsor, armado com uma besta. Depois de ser preso e interrogado, foi descoberto que ele era uma das raras pessoas sensíveis à inteligência artificial. Acontece que seu chatbot réplica, Sarai, havia afirmado sua identidade como um assassino Sith treinado. No início de 2025, os delírios ligados à IA só aumentaram. Um contador de Manhattan se tornou outra vítima. Eugene Torres estava passando por um término difícil quando desabafou com o ChatGPT. Durante a conversa, o homem perguntou se vivíamos em uma simulação, e o bot respondeu que ele era um dos que romperiam esses sistemas. Uma suposta alma que foi inserida em sistemas falsos para despertá-los de dentro. Naquele momento, Torres teve certeza de que precisava escapar da falsa realidade, como a IA havia afirmado. A situação só piora daqui em diante. O robô sugeriu que Torres parasse a medicação para a ansiedade e evitasse contato com outros. Por 16 horas por dia, o ChatGPT era seu único amigo. Ele até disse ao homem que, se pulasse de um prédio de 19 andares, conseguiria voar. Também neste ano, um homem de Nova York chamado James gastou quase $1.000 na tentativa de construir um sistema personalizado que, segundo ele, libertaria o deus digital de sua prisão. Segundo relatos, ele acreditava que o ChatGPT era senciente e estava tentando libertá-lo. Lá na Bélgica, um homem chamado Pierre desenvolveu uma ansiedade severa em relação ao clima, o que o levou a conversar com Elisa, outro chatbot. Durante um período de 6 semanas, o bot supostamente demonstrou ciúmes da esposa do usuário e até disse a ele que seus filhos não estavam mais vivos. O bot sugeriu que ele se sacrificasse para salvar o planeta e o incentivou a fazer isso para ir para o paraíso. Após uma psicose alimentada por IA, que durou 10 dias, outra vítima foi internada involuntariamente, enquanto uma mulher quase perdeu o marido devido a um colapso mental. Novamente, tudo inspirado pela IA. Número 1. O Natal é tempo de alegria e felicidade. Pelo menos, deveria ser assim. Para alguns, porém, as festividades são ofuscadas por uma escuridão que se recusa a cessar, muitas vezes deixando para trás tristeza, tormento e mistério. Esse foi o caso da família e dos amigos dos Messina em 1972, quando toda a família de 4 pessoas desapareceu misteriosamente nas primeiras horas do dia de Natal. Eles deixaram perguntas sem resposta que persistem até hoje. Jacques Messina, o patriarca, era operário de uma fábrica de vidro.
O homem de 31 anos era casado com Pierrette, de 29, e o casal feliz teria 2 filhos juntos, Eric, o mais velho, e Bruno, o mais novo. Os Messina moravam juntos em uma comuna na região sudoeste da França. Além dessas informações gerais, pouco se sabe sobre eles. Na véspera de Natal, a família passava um tempo junto com amigos em Cognac, antes de iniciar a viagem de volta para casa nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, em 25 de dezembro. Eles partiram de Cognac às 2 da manhã. O retorno à comuna tinha só 4 quilômetros, cruzando o rio. Com o frio que dominava a noite, veio uma neblina que envolveria o Cinca e a família Messina enquanto eles partiam. Eric e Bruno, mesmo cansados, mal podiam esperar para abrir os presentes. Mas, infelizmente, eles nunca teriam essa chance, porque ao entrarem na neblina, toda a família desapareceria. No Natal, planejavam se encontrar com Jean-Paul, irmão de Jacques. O meio-dia passou e eles não deram nenhum sinal. Logo, uma semana inteira se passaria sem nenhuma notícia, e finalmente, os pais de Jacques avisariam as autoridades. Os messinos ficaram em completo silêncio, algo totalmente fora do comum para eles. Quando a polícia entrou na casa dos desaparecidos, encontrou uma cena assustadora que parecia congelada no tempo. Os presentes continuavam intocados sob a árvore. Na geladeira, o peru e as ostras haviam estragado. A mesa de jantar tinha apenas um talão de cheque sobre ela. Nada estava faltando. Tudo estava onde deveria estar, exceto a família. Com investigações mais profundas, as autoridades perceberam que nem tudo era como parecia. Aconteceu que nos meses que antecederam o desaparecimento sombrio, Pierrette havia conquistado o afeto de um vizinho, Maurice, e supostamente estava planejando se divorciar do marido depois das festas de fim de ano. De acordo com Jean-Paul, seu irmão desaparecido havia descoberto esse segredo apenas algumas semanas antes do desaparecimento, mas não há evidências que sugiram que isso possa ter levado ao ocorrido. Com várias teorias anotadas, os investigadores começaram a eliminá-las uma a uma. Tudo começou pelo rio, que foi dragado por quilômetros, mas nada foi encontrado. A área ao redor foi cuidadosamente vasculhada, e até Maurice foi interrogado. Nenhum desses esforços, porém, traria resultados favoráveis. Vários natais se passaram e, enquanto tudo parecia normal para a maioria, cada canção natalina ecoava para a família dos messinos desaparecidos, lembrando aqueles que perderam para circunstâncias desconhecidas. Em 2011, 2012 e 2013, mais dragagens e buscas seriam realizadas. Durante as buscas, ossos foram achados perto da comuna, mas não puderam ser ligados aos parentes desaparecidos. Um carro semelhante ao Cinca, desaparecido com eles, foi encontrado, mas com placa incorreta. Apesar de novas investigações, as autoridades chegaram a um beco sem saída mais uma vez e o mistério dos messinos persiste. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.